יחשבו 10 פעמים וישקלו וידונו בעצמם והרב קובע. Vamos fazer esse shiur para... Só pegar aqui os nomes. Para a recuperação Refuah Shlema de Rachel Bat Vicky, Rivka Bat Rachel, Yankel Shmil Ben Chayesure. Mais alguém? Que tenhamos, que Hashem ouça nossas tfilotas, nossas preces e traga a cura o mais rápido possível. Amém. Amém. Muito bom, nós estamos na Parashá. Na verdade, essa semana são duas Parashiot, Parashat Tazria e Metzorah. Tem anos que são divididas, dependendo do ano, então precisa dividir Parashiot, porque senão não dá todas as Parashiot para terminar em um ano só. Vê você? E tem anos que precisam juntar, porque senão não consegue completar, né, no mesmo ano. Então, você olha, você vê, você vai saber. É só lavar, não é nada. É só... Então, por isso nós temos essas duas parashiot. Parashat Tazria, ela começa falando sobre o nascimento, quando nasce um menino, uma menina, que a mulher ela fica impura, e quantos dias fica de impureza. Não é isso que nós vamos tratar hoje, só queria só passar por isso também, e fala da mitzvah de Brit Milá, a mitzvah que com 8 dias o menino deve ser feito o Brit Milá. Logo depois, a Torá começa a falar, nessas duas parashiot, começa a falar sobre uma doença. A doença que traduzem, né, ela como lepra. A Torá é Metzorah, e traduzem a doença como lepra, mas na verdade é um pouquinho diferente no contexto da Torá. Porque o que acontecia? A pessoa que fazia algum tipo de pecado, ela automaticamente, Hashem, ele mandava para essa pessoa lepra, certo? Principalmente, nós estudamos bastante sobre isso, que é sobre o Lashon Hará, falar mal de pessoas, fofocas e etc. Isso trazia essa doença para a pessoa. E é interessante que a Torá fala que não é só na pessoa que pegava, podia pegar também nas paredes da casa e também podia pegar na roupa da pessoa, tá? E por que tudo isso? Na verdade, era um aviso que Hashem mandava, que quando estava na parede, olha, presta atenção, você está indo para um lado que não é correto, tá? Faça tshuva, se arrependa do que você está fazendo, e aí você não vai ter mais mancha. E aí, se a pessoa não se arrependia, então pegava na roupa da pessoa, e se ela Tá falhando a voz, Rabino. Pelo menos para mim não tá. se arrependia, pegava na pele, deveria... Para mim tá com umas falhas aí. Para todo mundo tá ou não? Agora tá com falha de vídeo também, congelou. Congelou. Mas a minha fala... tá bom. Então deixa... Tinha congelado tudo. Mas agora congelou de novo. Fala e vídeo, Ravino, tá congelado.
eu vou resolver isso. Tá dando para me escutar melhor? 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 Tá pior agora, Ravino. Tá ecoando muito. E agora? Melhorou. Melhorou, né? Ótimo. Então tá bom. Temos os nossos métodos aqui para quando acontece isso. Me avisem de novo. Então, só voltando o que nós estávamos falando anteriormente, que a lepra, né, que era uma doença, a Metsorá, que era uma doença espiritual. Quando a pessoa ela ficava, como se diz, ela falava lashonará, normalmente é quando a pessoa falava lashonará, fofocas e mal sobre o outro, então pegava essa doença, e na verdade antes pegava para aviso para a pessoa, pegava na parede, logo depois pegava se a pessoa não se arrependia, pegava na roupa, e se mesmo assim a pessoa não prestava atenção no aviso, pegava na própria pele da pessoa, tá? O que acontece de interessante? Para quem normalmente, quando é uma doença, para quem normalmente nós procuramos? Um médico, tá? A Torá fala que nós devemos procurar um médico, tá? A própria Torá, muitas vezes o Rebbe de Lubavitch perguntavam para ele sobre doenças, se deveria operar, não deveria operar. Obviamente o Rebbe dava brachot, etc. Mas o principal é que o Rebbe falava, procura um médico. Um médico falou tal coisa, procura uma segunda opinião, vê se tem duas opiniões falando de acordo com se eles estão de acordo. E se tiverem não de acordo, então procura uma terceira opinião, certo? Assim, o Rebbe ele falava. Então, nós devemos procurar médico, inclusive não como muitos pensam que a pessoa é religiosa, então não. Eu já vi muito, né? Tem muitas religiões que não vão para médicos, eles se curam sozinhos. Se Deus mandou isso, é porque Deus quer isso de mim, eu tenho que sofrer. Não, Hashem não quer que você sofra. Por que está acontecendo isso? Eu não tenho resposta, mas Hashem mandou o médico. Ele mandou o médico e ele que deve, ele é a pessoa que deve curar. Hashem falou, olha, é o médico que deve curar. Inclusive, tem médicos, em alguns médicos, inclusive, tem um anjo que acompanha ele, o anjo Rafael, que é o anjo da cura. Enfim, mas aqui, estranhamente, de repente a Torá fala, vai procurar um Cohen. Vai procurar um Cohen. Mas ele não sabe nada de medicina. É ele que você vai procurar. Bom, tudo bem. Então, eu vou procurar um Cohen, mas eu vou procurar um Cohen que entende, que estudou na Torá todos o processo, porque imagina, são duas parashiot que falam do processo, que você tem que ficar 7 dias e tem que ver o que vai acontecer com a lepra, e assim tem que ver se já passou, se não passou, e assim por diante ele vai com todos os detalhes, e como que é a mancha que está na pele, se é vermelha, se é branca, e o que aconteceu. E tem muitos detalhes, inclusive, deixa eu até ler o que está escrito na Gemara sobre isso. Está escrito assim, na Mishnah, Rabidosa ben Arkinas Omer. Rabidosa ben Arkinas, filho de Arkinas, diz, como fala, as manchas de pele são 36 tipos de mancha. E a Kvaya ben Mehalel, ele diz 72 tipos de mancha. Tá certo? O que quer dizer? Para saber a mancha,
não é uma coisa simples. Imagina, 72 tipos de mancha, não é que é uma coisa, 3, 4 tipos de mancha, já diagnóstico que você está com lepra. Não, tem 72 tipos de manchas que você pode estar com lepra. Então, como pode ser? Como que eu posso procurar um Cohen, a não ser que seja um Cohen que estudou tudo isso? Mas a Torá fala, não, a Torá não fala um Cohen específico. A Torá fala qualquer Cohen. Qualquer Cohen pode ser procurado. Inclusive, está escrito que eu nem posso procurar, vamos dizer, se for um grande sábio da Torá, um estudioso da Torá, que ele sabe tudo, e eu confio nele, e ele já estudou todos os tipos de mancha, e lepras, e etc., tá? Fora todo o resto da Torá, eu não posso procurar ele. E se eu for para um Cohen, que ele não tem conhecimento da Torá, que ele não entende nada da Torá, é com ele que eu tenho que procurar? A Torá fala sim. Se ele não sabe, então ele vai para um sábio, e o sábio vai falar para ele, olha, eu estudei que é isso, isso, isso. Você purifica ou não? O sábio, ele pode falar o que ele quiser, mas o Cohen vai ter que confiar naquele sábio para poder falar sim ou não. Se ele falar não está puro, ou falar que está puro, é o que o Cohen disser. Tá? E aqui não tem uma lógica nisso. Tá? E isso, em outras coisas, na Torá, não é desse jeito. Então, como pode ser que, no caso da lepra, no caso da Metzorá, é dessa forma, tá? Uma coisa interessante, só entre parênteses, porque nós estamos falando de Lashon Hará, nós vimos que o conhecido na Torá, a história de Miriam, que falou sobre Moshe, o irmão dela, falando, olha, você fica cuidando aí de todos o povo e etc., e você não volta para casa para cuidar da sua esposa, certo? E por que Miriam falou assim? Ela era uma pessoa justa, ela não era a fala dela normalmente, porque ela sim falou dessa maneira, porque Miriam ela se preocupava com a continuidade do povo judeu. Nós sabemos que lá no Egito, quando o pai dela, quando o faraó deu ordem de jogar os meninos na água, no rio, os pais dela separaram. Eles se separaram porque o pai falou, como eu vou ter filhos para quê? Para ser jogado no rio? Depois eu não vou ter filhos. E a Miriam foi lá e falou, pai, você está pior do que o faraó. Por quê? Porque o faraó, ele deu ordem dos meninos, e você nem meninas está deixando viver. E por isso, ela teve com mérito disso, o pai falou, você tem razão, ela volta para sua esposa, e nasceu Moshe, que salvou. Então, Miriam, ela já tinha isso de continuidade do povo judeu, era muito importante para ela. E por isso que ela foi lá falar com Moshe. E ela se envolveu num caso familiar. E por isso, por ela falar mal do irmão, ou se não da esposa dele e tal, ela pegou lepra, tá? E ela teve que ficar fora do acampamento. Enfim, isso que aconteceu por falar mal. Por que tem que ficar fora? Na verdade, qual que é o castigo? Não, o processo é que a pessoa ela fica separada de todo mundo. E se alguém vier para ela, ela tem que falar, eu estou com lepra. E não deixar ninguém se aproximar. Por quê? Porque o Lashon Hará, falar mal do outro, o que causa a separação. Ninguém vai querer ficar com aquela pessoa. Eu falei mal dela, as pessoas não querem mais, não confiam mais no outro, não querem mais ficar. Então, eu causei a separação. Então, o meu castigo é ficar separado, eu senti o que eu causei, e aí eu sentindo isso, eu vou fazer tshuva, eu vou me arrepender, e aí são 7 dias de separação, volta para o Cohen dá uma olhada,
Se já passou, então a pessoa ela volta para casa, se não, ela precisa ficar mais 7 dias, tá? Mas voltamos à nossa pergunta, por que um Cohen? Por que um Cohen e não um homem sábio da Torá? Tá? Inclusive, Moshe, se Moshe pegasse lepra, tá? Ele, sendo o que ensinou a Torá para todo mundo, ele não podia falar, isso aqui é lepra, então eu vou me separar de todo mundo. Ele não podia. Ele próprio tinha que ir para um Cohen. Ele próprio tinha que procurar um Cohen. Então, a própria pessoa esperta nisso, quer dizer, mesmo se ele for médico, ele não pode dar um diagnóstico. Tá? Ele vai ter que procurar um Cohen. Um Cohen que não tem academia de lepra. Tá certo? É isso que ele tem que procurar. Tem aqui... Tem aqui alguns que tentam responder que a lepra é uma doença contagiosa, tá? Então, já que ela é uma doença contagiosa, a pessoa não pode procurar qualquer pessoa, tá? E ela procura sim um Cohen. Por quê? Um Cohen ele foi designado por Hashem para trabalhar no Beit HaMikdash, no templo. Então, existe nele uma certa proteção. Tá? Então, Hashem fala, olha, vai para o Cohen, porque mesmo, e é interessante, os comentaristas eles falam que pega por saliva. Quando a pessoa fala, então a saliva pode sair e pegar. Nós estamos mesmo leigos, né, que não estudaram medicina, não estamos falando dos médicos, mas quem não estudou medicina, leigos, né, nem se importava com isso há um ano atrás. Né? Agora estamos começando a nos importar também com isso. Então ele fala que isso podia pegar, mas o Cohen ele tinha uma proteção divina, então não pega. Mas essa resposta não ainda fica uma dúvida. Por quê? Porque a lei fala que se alguém casou, um exemplo, se alguém casou, e no dia seguinte do casamento, nós sabemos que no casamento nós temos 7 dias de festa, nós festejamos durante 7 dias com amigos e etc., que são os primeiros 7 dias do casamento. Então, quando a pessoa ela casou, no dia seguinte ela pegou lepra, está lá, ficou com lepra, ele não deve ir para um Cohen perguntar se ele está com lepra. Ele vai deixar os 7 dias passando, tá? Quando terminar os 7 dias, se continuar, ele vai lá perguntar para um Cohen. Por quê? Para não estragar a alegria desse ratano, desse noivo. Tá? E nem da noiva, que vai ter que ficar separada dele. Então, é estranho, por quê? Porque se é uma doença contagiosa, se fosse uma doença contagiosa, lepra é contagiosa, né? É contagiosa? É contagiosa. Mas se fosse essa lepra da Torá fosse contagiosa, não teria, a Torá ia falar, não, vai direto, vai mostrar para não contagiar a noiva, né? O próprio noivo não vai querer contagiar a noiva, contagiar os amigos que vão para a alegria e etc. Se fosse esse o motivo, então ele também teria que ir ficar separado. Isso que a Torá ela permite ele de continuar sua alegria. Isso quer dizer que essa doença não é contagiosa. Essa da Torá era uma doença espiritual, uma doença que era passada, como nós falamos, por exemplo, quando a pessoa fazia um pecado, fazia um lashon hará. Aí sim era passado. Para responder essa pergunta, nós temos que ver, nós temos aqui psicólogas,
ou pelo menos uma psicóloga nós temos. Que acontece? Nós temos aqui a Torá, ela nos ensina a crítica. Crítica. O que acontece normalmente quando nós recebemos uma crítica? Muitas vezes, tá? Não é sempre, mas muitas vezes, dependendo de como veio essa crítica para nós temos uma tguvá, um retorno muito negativo, tá? Se a pessoa começa a criticar, não sei, no trabalho, aí você chega e fala, quem ele pensa que ele é? Ele não é, ele nem é hábil para falar isso, ele pensa, e às vezes começa uma briga, uma discussão entre casais. Tá? Às vezes um chega e fala, por que você fez isso? E aí ele fala, o que você acha que eu deveria ter feito como? E assim por diante começam, a crítica começa a ter um conflito. E mesmo que eu sei que eu preciso dessa crítica, eu preciso melhorar nisso. Mas a primeira coisa que nós fazemos, muitas vezes fazemos, é dar um escudo. É criar um escudo e falar, você não sabe o que você está falando. E a Torá aqui nos ensina como eu posso criticar o outro. Na verdade, a Torá, uma das mitzvot da Torá é o reach tochiach et amitecha. É você advertir um outro. Se você vê um colega, um amigo fazendo algo que não pode ser feito, algo que é contra a Torá, você tem a obrigação de ir até ele e adverti-lo, certo? O problema eu posso até advertir ele, mas como ele vai receber isso? Esse que é toda a questão de como ele vai receber. Por isso que antes de eu dar uma crítica, eu preciso entrar no mundo da pessoa. Eu preciso entrar no mundo dela para entender como eu posso falar, como eu posso criticar aquela pessoa. Para quê? Para o crescimento dela. Não é uma crítica construtiva nós queremos, tá certo? Mas a pessoa não vai receber. Normalmente a pessoa não recebe críticas. Eu só posso dar a crítica quando a pessoa se sentir à vontade comigo, ela saber que eu estou falando de coração para ela. Então, é diferente eu chegar e falar, por que você está fazendo isso? E diferente falar, olha, será que não era melhor fazer de outra maneira, e etc. Eu saber como falar com o outro. Não sempre conseguimos. Do outro lado, quando nós damos a crítica, nem sempre conseguimos. Normalmente, nós ficamos bravos com alguma coisa e já falamos. E, na verdade, nós estamos querendo o bem do outro. Nós estamos querendo fazer o bem para o outro, mas a forma como nós transmitimos isso, a pessoa não consegue receber. Por isso que alguém que pega Metzorá, alguém que pega lepra, aqui da Torá, essa doença divina, ele tinha que ir para um Cohen. E um Cohen, por quê? Um Cohen, ele tem por natureza, desde Aharon, o primeiro Cohen, tem por natureza ser bondoso. Ish Chesed. E ele, quando ele vai falar, ele vai tentar de tudo purificar a pessoa, tentar elevar a pessoa, tá? Se não tem jeito, não tem jeito. Mas quando ele for falar, olha, você está impuro, quando ele for falar isso, vai ser melhor recebido. Por quê? Porque eu sei que ele está falando por bondade, não é por maldade. Por isso que eu tenho que procurar um Cohen. E isso nós vemos do primeiro Cohen, nós temos prova disso, que o primeiro Cohen, ele passa essa genética para todos os Coanim, tá? Porque, como nós vemos a Aharon, nós já tínhamos falado em outra ocasião, durante toda a história do primeiro livro da Torá, irmãos brigaram, irmãos tiveram
discussões, tá? Só os últimos irmãos que eles não tiveram briga, tá? Então nós começamos Caim e Abel, vou só repetir de uma outra aula, Caim e Abel brigaram, Abraham e Ismael brigaram, depois teve Yitzhak e Esav brigaram, tá? Mas foi melhorando as brigas, até que chegou Yosef e os irmãos também brigaram. No final eles se deram bem. Mas no livro de Shemot nós vemos Aharon, que era o irmão mais velho de Moshe, ele não brigou com o irmão. O Moshe, ele até falou para Hashem, quando Hashem mandou Moshe para salvar o povo judeu, ele falou, mas tem meu irmão mais velho? Hashem falou, não se preocupa com ele. Inclusive, Aharon, ele ia atrás de Moshe. Apesar de ser irmão mais velho, ele ia atrás. Ele era um homem de bondade. Ele não ia brigar com o irmão porque Hashem escolheu ele para ser o líder do povo judeu. Não. Inclusive, ele que era o intermediário entre o faraó e Moshe. Ele ainda tinha um posto menor do que o irmão. E ele não reclamava nada. Ele tinha bondade. E por isso que quando também ele faleceu, o povo judeu chorou muito, teve um luto muito maior do que até de Moshe e de Miriam, porque o Aharon ele procurava a paz. Ele está escrito que ele quando ele via um casal brigando, ele ia lá para o marido e falava, olha, sua esposa está arrependida do que ela falou para você, puxa, eu vi ela chorando. Depois ele ia para a esposa e falava, olha, eu vi seu marido ali triste, não estava conseguindo nem se concentrar no trabalho. E aí ele fazia a união. Então o povo judeu gostava dele. Então quando ele vem e fala, olha, está impuro, o povo judeu falava, tá bom. Ele recebia a crítica. Ele estava de boa. Então daqui nós aprendemos. E Moshe, ele fugiu do Egito. Ele ficou 40 anos fora do Egito, longe do povo judeu. Quando ele chega para o povo judeu, ele não consegue dar crítica. Por quê? O povo judeu não confia tanto nele. Porque ele ficou 40 anos, ele não sabe o que o povo judeu sofreu. E nós vemos, incrivelmente, durante os 40 anos, ele só protegeu o povo judeu. Ele falava bem do povo judeu. Quando o povo judeu pecou do bezerro de ouro, ele protegeu o povo judeu. Quando falaram mal da terra de Israel, ele também protegeu o povo judeu. Quando ele vem dar crítica para o povo judeu? Antes de falecer. Antes de falecer, ele começa a criticar o povo judeu. Olha, vocês fizeram isso e fizeram aquilo. Alguns dias antes de falecer. Normalmente, antes de falecer, nós queremos a pessoa, né, tá querendo fazer pazes, quer sair bem desse mundo, com paz, com toda a família e amigos. Moshe começou a dar crítica. Por quê? Porque ele já tinha passado 40 anos com o povo judeu. E o povo judeu agora estava mais confiante em Moshe, então para receber essa crítica era mais fácil. E é isso que nos ensina todo isso, que esse conceito do Cohen, que quando nós queremos dar uma crítica, pensa, será que eu estou apto a criticar o outro? Como eu vou criticar o outro? Tá? E o outro, quando recebe a crítica, tentar parar e pensar o que tem, o que está no coração dessa pessoa. Talvez ele está falando uma verdade e eu preciso parar e pensar. Então, esse que é o ensinamento dessa paraxá, que possamos aprender com ela, que não é fácil. Nós ficamos nervosos com as coisas, nós soltamos já e falamos qualquer coisa, mas no fim, se Deus quiser, nós vamos aprender. Cada ano vamos voltar essa paraxá, lembrar disso e podermos cada vez mais estarmos juntos, não falar mal dos outros, e Hashem vai sempre, se Deus quiser, nos abençoar sempre, abençoar toda a nossa família, dar refuah shlemah, cura completa para todos que precisam, e que venha logo Mashiach, que nós vamos poder enxergar melhor tudo isso que nós estudamos hoje em dia. É isso aí, pessoal.
Alguma dúvida, observação? Foi ótimo, Rabino. Bom, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Foi ótimo. Muito bom. São Parabéns, foi ótimo. ensinamentos da Torá, né? Então que possamos realmente aprender. Eu me incluo nisso porque preciso aprender mesmo. Se Deus quiser. Muito bom, pessoal. Tenhamos aí um resto de semana excelente, um Shabat excelente. Tenhamos boas notícias, Selma, de todos que estão enfermos, que possam recuperar logo e voltarmos à vida normal. Normal não quer dizer a vida louca que nós levávamos antes do Covid. Normal quer dizer uma vida mais tranquila, sem preocupações, de nada, se Deus quiser. Amém. É isso aí, pessoal. Amém, Rabino. Obrigada, viu? Amém. Obrigada amém. pela aula, Rabino. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, parabéns. Não, que é isso. Foi Tudo de maravilhosa bom. a aula. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau.